gente! Eu sou a Tabata Cuziol e esse é o canal Floretizas. Hoje eu tô aqui pra fazer resenha do livro Sobrevivente do Caos, que é o primeiro da trilogia 2323. Nossa, me buguei inteira. Mais uma leitura que me surpreendeu muito. Sobreviventes do Caos é um livro que eu recebi da autora Bianca Gulin pra fazer a resenha. Eu não esperava que ele fosse tão bom. No começo eu fiquei meio incomodada com algumas coisas que eu vou falar quando eu estiver contando mais sobre o livro, mas essas coisas acabaram ficando, tipo, esquecidas com o todo do livro. Eu cheguei no final querendo mais, querendo que a trilogia inteira já tivesse em minhas mãos pra eu poder ler, porque eu realmente gostei muito. Sobreviventes do Caos é uma distopia de um mundo pós-apocalíptico em que as pessoas tiveram uma doença que os governos eram incapazes de conter, e depois de muita guerra por causa de uma possível cura, a maioria dos habitantes da Terra foi exterminado e a doença também, já que não tinha muita gente pra contagiar, não é mesmo? E as poucas pessoas que sobraram se agruparam em vilas, em tribos, e têm tentado viver desde então. A nossa personagem principal é a Celine. Eu notei que quase todo mundo aqui não tem sobrenome. Não sei se o sobrenome não foi falado ou se o sobrenome realmente passou a não existir por causa desse mundo pós-apocalíptico. Mas então a gente tem a Celine e o Júlio. Eles são líderes dessa tribo. É uma tribo que não tem nome, ao contrário das outras tribos que a gente vê durante o livro. A Celine e o Júlio, eles comandam a tribo desde que os pais morreram. A gente sabe mais sobre a morte dos pais deles mais pra frente, mas desde que os pais deles morreram, eles assumiram a tribo e todo mundo do povo deles confia neles, eles são bons líderes. O Júlio cuida da parte geral da tribo e a Celine é a líder dos guerreiros. Nosso livro começa com o seguinte pano de fundo. Os Aligortes, que são uma tribo, e o povo do deserto, que são uma outra tribo, eles estão brigando e os Aligortes perdem meio que uma ajuda, um refúgio para a tribo da Celine e do Júlio. E o Júlio aceita esse refúgio e eles acabam meio que se juntando, mas são dois povos diferentes ainda. O livro começa mesmo com o Júlio desaparecido há 4 dias, porque supostamente ele foi até a fortaleza, que é o povo meio que supremo daquela região, porque eles têm tecnologia e armas, e ele foi até a fortaleza pedir ajuda para os Aligortes, porque ele achou que fosse necessário essa ajuda da fortaleza. Com o irmão desaparecido, a Celine começa a meio que tentar levantar teorias e ela conta com a ajuda de 2 guerreiros dela, o Darion, que é um amigo de infância, o melhor amigo dela desde sempre, e o Max, que é um cara que veio da fortaleza fazia 1 ano e estava vivendo lá com eles e é de extrema confiança do Júlio. Eles começam a bolar um plano até que todo mundo se separa e a Celine é capturada pelos Aligortes, e supostamente estão traindo eles e prendem a Celine junto com um moço e uma criancinha. Esse moço chama Luke e a criança é a Savannah. De começo a gente não entende porque eles estão lá, mas a gente começa a perceber que é um plano Aligorte que tem, tipo, vai de proporções muito grandes pra esse livro. Uma coisa que me incomodou bastante no começo, como eu já tinha dito que tinha me incomodado, foi o excesso de palavrão. Eu não sei se é porque eu não tô acostumada com palavrão em livro, mesmo eu falando bastante na vida real. Teve um certo excesso de palavrão. Nas primeiras páginas é uma enxurrada de palavrão e eu fiquei meio desconfortável. Não sei por quê, porque é uma coisa tão natural. Mas isso foi só no começo. Conforme o livro vai avançando, o uso de palavrões vai diminuindo. E eu acho que a autora poderia ter trocado esses palavrões por outras palavras que dava pra usar como xingamento, mas que não ficaria tão idiota e nem tão pesado. Tipo, ai, seu bobo. Não, uma palavra tipo, seu merda. Não sei, entendeu? Exemplos. Às vezes a autora achou que o palavrão era essencial pra história e tudo bem, eu totalmente entendo isso. É a história dela, se ela achou que o palavrão se encaixava com os personagens dela, tudo bem. E meio que encaixa, porque a Celine, ela tem uma personalidade muito forte. Eu vejo com certeza ela falando palavrão e conversando com palavrão. Então eu entendo que foi necessário, mas no começo me incomodou um pouquinho. Falar dos personagens, eu acho que eles foram muito bem construídos. A Celine, ela é uma personagem muito forte. Apesar de todos os traumas que ela teve na vida dela, ela é uma personagem forte que sabe esconder seus sentimentos e demonstrar eles nas horas certas. Mesmo ela achando que não é a hora certa pra chorar, essas coisas, eu acho que a autora soube fazer ela chorar nos momentos mais propícios. Ela é forte no sentido de emocional, ela tem um emocional muito bem controlado, e no sentido físico, ela é uma pessoa que ela luta muito, ela é uma guerreira,
Então ela aguenta várias coisas, ela se machuca, mas ela tá pronta pra lutar de novo. E isso é muito legal porque eu já vi muita personagem que é guerreira, mas na hora H ela senta e desiste. A gente também tem outro personagem fundamental na história, que é o Max. Confesso que ele me irrita um pouco, porque ele é muito individualista, ele quer as coisas do jeito dele. E ele é um cara muito ciumento. A gente tem na história um casinho de romance entre o Max e a Celine. E ele é muito ciumento e chato, essas partes que ele é ciumento, sabe? Ele não consegue ver outro cara olhando pra Celine que ele já fica putão. Eu não acho isso legal, ele me irritou muito durante a história, mas ao mesmo tempo, os momentos que ele sabia ser fofo, ele foi muito fofo. Ele tem que trabalhar mais nesse ciúme. E por último, a gente tem outro personagem muito necessário, que é o Darion. Ele meio que mantém a Celine focada, positiva no caminho certo. Ele ajuda ela na tomada de decisões. Ele tem um momento meio de fraquejada ali, que ele não sabe mais o que ele tá fazendo da vida. Mas assim como ele complementa a Celine e dá forças pra Celine, a Celine dá força pra ele. E é muito bonitinho, muito fofo essa amizade que eles têm. Eles se tratam como irmãos. E no final, eles sempre estão juntos e é muito fofo, eu gostei muito da amizade deles. Os personagens secundários também foram muito bem desenvolvidos. A gente tem personalidades muito fortes nos personagens, a gente se apega muito a eles. Tem duas pessoas, tipo, que elas são curandeiras das tribos, que são a Dinah, que é da tribo da Celine, e a Teresa, que é uma curandeira que aparece mais pra frente, que elas são pessoas muito doces, dá uma vontadezinha de apertar, muito fofas, e elas pouco aparecem, mas a personalidade delas é tão gritante que você se apega muito rápido. E isso acontece muito nesse livro. Tem vários personagens, até porque são várias tribos que se correlacionam, mas todos os personagens que aparecem têm sim uma personalidade bem gritante e eu gostei muito. Desenvolver personagem é uma coisa muito difícil que a autora fez muito bem. Vamos falar agora dos aspectos físicos do livro. Vamos começando pela capa. Eu vou falar a verdade, eu não gostei das fontes que a capa usa. Eu não achei que o amarelo usado no nome da autora e no nome da trilogia tenha ficado muito legal pro livro. Eu acho que poderia ter se trabalhado melhor essa parte da capa, mas a ilustração eu achei muito linda. Atrás a gente tem a continuação da ilustração da frente e a sinopse do livro, que é uma sinopse que dá bastante abrangência sobre o que acontece no livro. Ele explica bastante dos acontecimentos iniciais da guerra que antecedeu a nossa história mesmo. E a lombar, como sempre, o nome do livro, o nome da autora e o nome da trilogia. Bem simples, bem fofo. Na parte de dentro a gente tem a primeira orelha. Ela tem um questionamento, né? Uma frasezinha de efeito. E a orelha de trás a gente tem a foto e a sinopse da autora. Sinopse não, né? Biografia. Uma coisa que eu não gostei, que é uma coisa que eu já disse em vários livros, é que as páginas são brancas e isso cansa bastante a leitura, o que contribuiu pra minha leitura não ter sido tão rápida quanto eu gostaria, porque os olhos começam a ficar cansados. Mas tirando as páginas brancas, eu achei que o tamanho da fonte, a fonte escolhida, a gramatura do papel, tava tudo muito bom e isso colaborou um pouco pra leitura andar. A diagramação tá bem simples, simplesinha mesmo. O único detalhe que tem é o nome dos capítulos, que são os números. Os capítulos são todos numerados. E uma coisa que eu gosto muito em livro e que quase nunca tem é um sumário. Então no começo do livro a gente tem um sumário, o que é ótimo porque eu amo sumário de livro. Como eu disse, os pontos negativos da edição são as páginas branquinhas e a fonte usada no título, mas nada que, nossa, eu não vou ler porque esse título está horrível. Não é assim que funciona, gente. Pontos positivos, já teve vários abordados aqui, a história é incrível, é muito boa. A reviravolta final é tão pá na minha cara que eu falei assim, gente, como que esse livro para nisso? Não pode acabar nisso. Eu fico indignada quando a autora acaba livro assim, porque eu preciso ler a continuação. É muita mancada acabar um livro assim, você não acha, meu amor? Mas eu espero ansiosamente pelos próximos livros da trilogia. Eu tenho certeza que vai ser uma continuação arrasante, igual foi esse primeiro livro, que é um livro cheio de ação desde o começo, então não tem nenhuma parte monótona, todas as partes tem alguma coisa acontecendo. A leitura fluiu muito rápido, o livro seguiu um ritmo agradável, a narração, mesmo sendo em primeira pessoa, que eu acho que é uma coisa bem difícil, teve um andamento legal na história. Ela soube as horas de cortar a narração e pular partes, então eu gostei muito. Eu realmente tô esperando os próximos livros, porque essa vai ser uma trilogia que eu tenho certeza que eu vou gostar do começo ao fim. Essa distopia tem um quê de Jogos Vorazes por causa das lutas, tem um quezinho de The 100, que é aquele que virou série, que é muito bom, é uma série que eu gosto muito, e toda vez que eu li algum conflito entre as tribos eu falava, nossa, é muito essa série, é muito legal.
Então, se você gosta de distopia, se você gosta de saber como seria o mundo depois que ele fosse destruído pelos humanos, como que os humanos se dariam, o que ia acontecer se a gente, todo mundo morresse e só sobrasse alguns, é esse livro que vai responder as suas perguntas. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo, do canal e do meu trabalho. Não esqueçam também de me seguir nas minhas redes sociais, porque eu vou adorar conversar com vocês por lá. E por último, não esqueçam de assistir o último vídeo aqui no canal. É isso, um beijo!